Questão 104. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, né, essa aqui vai ser ecologia, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso de temperatura ambiente, né? Ou seja, para congelar gás carbônico, dióxido de carbono, você tem que congelar ele a menos 78 graus Celsius. O gás é facilmente solubilizado em água, né? Quando a gente pega uma pedrinha de gás carbônico e joga na água, o gelo seco começa a borbulhar e começa a liberar o gás carbônico, forma aquela fumacinha, né? Capaz de absorver radiação infravermelha, ou seja, ele rouba calor, né? Ele esfria de certa forma a superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese, né? As plantas pegam gás carbônico para fazer a fotossíntese, é o carbono que elas fixam para fazer açúcar, até o limite de saturação, ou seja, ele acelera, ele deixa a fotossíntese no limite, faz com que a planta trabalhe ao máximo. Quanto mais gás carbônico você colocar na planta, tá certo? Ela vai chegar ao seu limite para fazer fotossíntese, porque ela está cheia de gás carbônico, cada planta vai ter o seu limite. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás carbônico, do carbono, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica. Então, à medida que a gente pega os vegetais, por exemplo, eles fixam o carbono, a gente vai lá e se alimenta dos vegetais diretamente, quando, por exemplo, comer uma maçã, ou indiretamente, se você come carne, aquele animal ele comeu vegetal, mesmo se você comer carne de leão, ele comeu um animal herbívoro, e esse animal herbívoro se alimentou do vegetal. E aí, quando você respira, você joga de volta esse carbono para a atmosfera. A fermentação também faz isso, né? Ela libera gás carbônico, tanto é que a massa cresce, a massa do bolo, do pão, porque está liberando gás carbônico, CO2. O vinho tem gás, tem pressão, porque também faz fermentação, né? Fermentação alcoólica. Decomposição, a decomposição da matéria orgânica, um corpo em putrefação libera gás carbônico, as bactérias estão fazendo a decomposição, fazem isso, ou por resíduos industriais, né? Principalmente da queima de combustíveis fósseis e queimados. Beleza, como eu falei. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Como tudo na natureza, excesso de alguma coisa vira veneno. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância, qual substância? Dióxido de carbono. Olha lá, sempre faço o link. O que é que ele quer? Está falando do dióxido de carbono. Afetará os organismos aquáticos em razão do quê? Então, ecologia, né? Letra A, redução do potencial hidrogeniônico. O que é potencial hidrogeniônico, Celso? pH. É o pH da água. Então, ele está dizendo que gás carbônico na atmosfera, tá certo? O aumento do gás carbônico atmosférico vai diminuir, reduzir o pH da água, ou seja, a água vai ficar ácida. Isso acontece? Sim. Tanto é que o aumento de CO2 na atmosfera está fazendo que os nossos oceanos fiquem mais ácidos, tá certo? Isso, por exemplo, dificulta na formação do carbonato de cálcio, e as algas, os corais que dependem disso estão morrendo. Beleza? Então, clássico de ecologia misturado aí com a bioquímica, mas muito mais ecologia, né? Vamos ver por que não são os demais. Letra B, restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. O aumento de poluentes aumenta a aerobiose, não diminui. O aumento de CO2 na água é mais um produto do aumento da aerobiose pelo excesso de poluentes. Então, o excesso de poluentes não diminui, não vai ter uma restrição da aerobiose. O que é a aerobiose, Celso? Tá certo? A respiração anaeróbica, é a fermentação, por exemplo, que não precisa de O2 para fazer, para acontecer. Tá certo? Então, mesmo com CO2 vai acontecer, não vai haver restrição. Beleza? Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Não, acabou de dizer aqui, ó, que ele é utilizado na fotossíntese até o limite de saturação, ou seja, quanto mais CO2 você dá para uma planta, há um aumento de liberação de oxigênio, porque a planta gosta de CO2. Certo? Ela quer o CO2 para pegar o carbono com o oxigênio e fazer açúcar, mas nesse processo ela pega a água, quebra uma reação conhecida como hidrólise da água e libera O2. Certo? Então você vai ter um aumento de emissão de oxigênio. Letra D. Limitação de transferência de energia entre os seres vivos. O que é transferência de energia? São as cadeias ecológicas. A cadeia alimentar, até alimentar, é a energia passando de um indivíduo para o outro. Um ser produtor para um consumidor primário, para um consumidor secundário, até chegar no decompositor. Tá certo? O aumento de CO2 atmosférico, ele não vai diminuir essa transferência de energia. Vai continuar acontecendo nas cadeias
alimentares dentro do oceano. Agora, essa letra D, se você for pensar a longuíssimo prazo, se você está afetando o meio aquático, você vai ter, tá certo, um abalo, você vai ter uma alteração na transferência de energia. Se vai diminuir ou se vai aumentar, a gente não sabe, vai depender de como as cadeias vão acontecer. Eu enxergo muito mais uma diminuição, uma limitação. Por quê? As algas e corais, por exemplo, que dependem desse balanço, elas são uma das bases das cadeias alimentares oceânicas, por exemplo. Então, se você tem a morte, você tem menos seres como as algas que dependem desse balanço produzindo, né, o alimento através da fotossíntese, são produtores, você vai ter uma limitação a longo prazo. Por isso que eu acho que essa letra D, eu acho que não vai ser cancelada, essa questão está bem clara, a letra A, mas se fosse bem a longo prazo, a muito prazo, você poderia ter uma limitação da transferência de energia. Beleza? Eu estou enxergando a longuíssimo prazo. Agora, se vai aumentar ou se vai diminuir, a gente não tem certeza. Letra E, retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Cara, velho, no polo, o gás só vai congelar a menos 78. A água já congelou há muito tempo. E muito pelo contrário, se houver um aumento atmosférico desse gás, você vai ter o aumento do efeito estufa. Com o aumento do efeito estufa, você vai ter o descongelamento dos polos do gelo e um aumento dos oceanos, e não retração dos oceanos. A retração dos oceanos acontece muito quando o CO2 ele é roubado, que você entra numa era do gelo e aí os oceanos recuam. Beleza? Mas o aumento do CO2 na atmosfera causa um aquecimento global e um descongelamento e aumento dos oceanos, não uma retração dos oceanos. Beleza?